gente conversa agora ao vivo com o médico cardiologista Marcelo Cascudo. Doutor Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Túlio. Boa tarde, telespectadores. O movimento está completando 2 meses hoje, justamente por isso que os médicos fizeram uma manifestação nas ruas, inclusive indo até o Valfredo Gugel. Qual é a avaliação e qual é o objetivo específico desse movimento? Nós fizemos essa manifestação, que vai decorrer até o período da tarde e à noite. Nós vamos ter uma assembleia na Associação Médica com representantes das 16 especialidades e com o vice-presidente da AMB, o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina e com o representante do Ministério da Saúde. E nós vamos levar para fora do estado do Rio Grande do Norte o problema que ocorreu aqui em Natal. O representante do Ministério da Saúde disse que o problema é de gestão, de administração, no caso da Prefeitura de Natal. Os médicos também concordam com isso? Nós já vemos dizendo isso há mais de 90 dias, desde o ano passado, que a gestão na área de saúde aqui no Rio Grande do Norte, principalmente na capital, é uma gestão de uma total incompetência, de uma total irresponsabilidade, de uma total falta de sensibilidade humana. Mas o prefeito Carlos Eduardo disse que não tem recursos. A responsabilidade veio, mas os recursos não vieram do governo federal. Então, o que fazer sem essa disponibilidade de recursos? Ô, Túlio, eu acho que não só nós, os médicos, como a população do Rio Grande do Norte, a população do Natal, está começando a cansar com essa crise, são entrevistas, e com essa parte do governo de falar em verdades, né? Ele dizer que não tem recursos, e cadê o recurso que foi alocado e foi aprovado na Câmara dos Vereadores? Cadê o recurso que foi alocado e aprovado na Assembleia Legislativa para resolver o problema? Agora, a Secretaria e, obviamente, a Prefeitura diz que não. A Câmara dos Vereadores determinaram esse dinheiro para a Secretaria de Saúde e lá esse dinheiro eles farão o que quiser com ele. Quer dizer, eles não estão querendo resolver o problema. Nesses últimos dias houve a queda de braço, mas houve também reuniões. Essas reuniões, essa última agora, que o prefeito chegou inclusive a falar, discutindo a elegância lá dos secretários e dos médicos, essa situação, por que não se chega a um consenso, já que havia um distanciamento, mas houve sim uma reaproximação? Na segunda-feira eu fui pego de surpresa e ao meio-dia recebi um telefonema que o prefeito iria nos receber no final da tarde da segunda-feira, assim como todos os médicos que estavam presentes, porque ele tinha entrado em contato com o Geraldo antes, nosso presidente, e disse que estava disposto a resolver o problema. Por isso aquela descontração dos médicos, ele chegando, o prefeito estava mais descontraído ainda, falando, brincando e falando também do nascimento da filha dele, estava muito sensibilizado com o nascimento da filha. Inclusive ele disse que a filha esteve na UTI durante 3 dias e eu até rebati e disse, meus parabéns, que a sua filha ficou exatamente na UTI, que é a minha UTI, a UTI que eu trato e opero minhas crianças e a UTI que eu levo os doentes do SUS, da empregada doméstica, do marceneiro, ficou exatamente a sua filha no mesmo leito. Então esse é o serviço do SUS que nós queremos e oferecemos para a população do Rio Grande do Norte. E é o inverso o que eles estão tentando fazer, ou seja, trazer o exemplo do Rio de Janeiro e trazer a medicina do sul do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Norte. Pois é, mas o representante do Ministério da Saúde disse que essa equipe que viria do Rio não vem para fazer cirurgias, viria apenas para prestar consultoria e qualificar uma equipe que posteriormente poderia fazer essas cirurgias aqui. Eu acredito que aqui foi mais uma das inverdades da parte do governo, né? Ela quis enganar a população, quis mostrar para a população que estava fazendo alguma coisa. Primeiro, essa equipe do Rio de Janeiro não vem. Segundo, ele não vem qualificar médicos, porque a ortopedia do Rio Grande do Norte já é altamente qualificada, inclusive ela que qualifica médicos. A ortopedia do Rio Grande do Norte, ela tem residência médica, de formação para médico. Ela não vem qualificar, ela deve vir observar, ver se está faltando algum material, por incompetência do gestor que não comprou esse material e talvez fazer alguma doação. Nesse caso, qual é o caminho da crise? A crise... Já que a gente está acompanhando aí, pelo menos 2 pessoas morreram, e notícia de uma mais ontem, mais uma pessoa. Infelizmente, chegou a notícia minha que morreu mais um paciente ontem. Esse é o 3º paciente. Nós vamos nos reunir hoje à tarde, faz parte da nossa programação. Nós vamos nós nos reuniremos com alguns advogados para ver o que é que nós podemos fazer para ajudar essas famílias. Porque nós não temos a responsabilidade
trabalhista, nós não temos como atender esses pacientes. O Hospital Alfredo Gurgel não atende esses pacientes. A prefeitura rompeu com os hospitais privados que tinham essa alta complexidade com os médicos. Então nós vamos entrar com uma ação com os advogados e ver o que é que pode ser feito em prol dessas famílias, de indenização, de solicitação de indenização dessas entes, famílias que perderam seus entes queridos, ou mesmo ação contra a prefeitura, contra o prefeito, contra a quem de direito cabe essa ação. Embora que na justiça também os médicos estejam figurando como polo passivo, né? Porque, de qualquer forma, os médicos é que teriam que atender, embora haja todo esse problema burocrático, né? Pela justiça, os médicos têm sua parcela também de responsabilidade. Olha, Túlio, o que nós entendemos, está bem escrito no Código de Ética Médica, o médico não pode se eximir de fazer um atendimento. Eu trabalho no hospital privado, particular. Se um paciente chegar, parado, cair, eu estiver doente, entrando lá dentro, eu tenho que atendê-lo. Agora, eu não tenho a obrigação de atender os pacientes do Estado, porque eu não pertenço à rede do estadual. Agora, eu não posso, eu não devo me eximir de tratar aquele paciente que está passando mal. Chegou na porta, um carro parou, trazendo um paciente que infartou, que caiu na rua. Isso nós temos a obrigação de atender e tratar esse paciente, faz parte da nossa formação. Agora, tratar o Estado inteiro, não, isso é responsabilidade do governo, porque eles são incapazes de procurar, conversar e arranjar uma maneira de resolver esse problema. Pois é, falando em governo, a governadora disse que não teve tempo ainda de se aprofundar, de analisar melhor essa questão da saúde, né? Por outro lado, o prefeito Carlos Eduardo colocou para os médicos o juramento, que eles pensassem no juramento para salvar essas vidas. Mas eu respondo ao prefeito, ele também fez um juramento quando ele tomou posse. Ele fez um juramento de cumprir a Constituição, ele não está cumprindo a Constituição, porque ele não está dando saúde ao seu povo. E é um dever do Estado, a saúde é um dever do Estado, isso é constitucional. Então ele não está cumprindo. E o juramento do médico, eu digo que o médico ele já é médico, ele faz o juramento muito antes de se formar. Quando ele estuda, quando ele tem a pretensão de fazer a faculdade, ele entra na faculdade, ele aprende nas universidades com quem? Só com os pacientes pobres. Ele não aprende com o rico. Então o médico, ele aprende durante a sua formação a gostar e a amar o paciente pobre. Agora, só dando conclusão, agora o governo não tem interesse. Em outras áreas, eles procuram e resolvem em 24 horas. Para dar terreno, para dar isenção de imposto para hotel, para terreno, para fazenda, para cassinicultores. Tudo ele se resolve em 24 horas. Agora, para a vida, para o povo que precisa da saúde pública porque não tem dinheiro, são mal remunerados e não tem dinheiro para ter um plano privado, o governo não se preocupa. A secretária de Saúde chegou a dizer que esse movimento era coordenado justamente por um grupo que recebia muito mais dinheiro, o grupo que recebia mais dinheiro do SUS. O que é que há de verdade nisso? Eu te explico, inclusive, eu assisti a uma entrevista contigo do vice-presidente do Conselho Municipal, que também falou em verdade, deve ter sido a mando da secretária. Ela fala dos 800 mil reais, diz que desses 800 mil reais, 19 médicos ganham isso. Aí ela joga na televisão, na imprensa, os 800 mil e fica para o povo do Rio Grande do Norte que esses tem 19 médicos ganhando 800 mil, como se cada um tivesse ganhando 800 mil. Essa é a interpretação falha que existe. Só que se você dividir 800 mil por 20, por 19, vai dar 40 e poucos mil. E se dividir 40 e poucos mil por 12, que são 12 meses, dá 3 mil e poucos mil. 3.550 e poucos mil reais por mês. Que esse é o salário que o médico ganha. É isso. Aí ela fala, mas tem médico que ganha mais. Lógico que ganha mais. Eu reitero o que eu digo sempre, disse ao prefeito na cadeira. O médico que é autônomo, senhor prefeito, população, ele é autônomo, ele não tem salário. Ele não tem salário, ele ganha por produção. Então, se um dia um médico ganhar 6 mil, 7 mil por mês, é que ele trabalhou 24 horas quase por dia durante 15 dias seguidos. Ele não tem férias, o médico não tem 13º, o médico que é autônomo, se ele falecer e morrer, a família dele não tem seguro e a família dele vai morrer de fome, porque ele não tem emprego. Então, eu disse e digo todo dia, o trabalho do médico autônomo hoje é um trabalho que é de graça para o governo. A população e o governo devem agradecer esses médicos que se prestam a fazer esse serviço. O que é que está havendo que teria motivado tudo isso? A história do Código 7 ou Código 45 e que os médicos não estariam se negando a pagar um tributo novo. O que é que há de fato nisso? Mais uma mentira, Túlio. Nós nunca nos negamos a pagar o tributo. Quem se negou foi o governo do Estado.
Na portaria 510 do Ministério da Saúde, no artigo 2, inciso 1 desta portaria, que a secretária soube que ela ia ser decretada 30 dias antes, quando ela soube, ela nos pôs para fora, está dizendo no artigo 2, inciso 1, que as obrigações de impostos do empregador, o INSS do empregador, que corresponde a 21%, quem tem que pagar é o governo do estado, a prefeitura municipal e o Distrito Federal, quando assim o caso corresponder. Ela não quis pagar esse imposto de 21%, aí nos pôs para fora para ter uma obrigação de os hospitais nos contratar e o hospital pagar esse imposto. Porque o nosso imposto, fica bem claro, o nosso imposto como autônomo, todos os médicos já pagam. Eu já pago o meu imposto como autônomo, que corresponde a 11% do que eu ganho. Por quê? Porque eu deduzo das outras fontes que eu ganho, e se eu ficar um mês como autônomo e não pagar, eu tenho meu carnezinho que eu vou ao banco e recolho, porque eu quero um dia, minha aposentadoria vai ser como autônomo, de 900,